Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu quero agradecer, né, a banca, né, em ter aceito e participar. E eu estou muito feliz, principalmente porque o Adilson já passou por esse momento, no nível do doutorado, né? Foi nosso pós-graduando, fez um excelente trabalho, e hoje ele está aqui conosco como professor e membro avaliador da banca. Isso, para mim, é o maior presente que a gente possa receber como docente, né, da educação superior. Então, muito obrigada, Adilson. Hoje você está aqui nos ajudando, nos auxiliando, né, em botar para frente mais um trabalho, mais uma pesquisa na educação geográfica. Professora Kalina, minha parceira, né, de trabalho, de projetos, que está aqui também sempre auxiliando a crescer a nossa linha de Geografia em Processos Educativos. Então, para dar início, vamos trazer o trabalho do Eduardo Helser, falei certo? Reuser. Metodologias ativas da educação geográfica na modalidade do ensino híbrido. Então, você vai ter de 20 a 30 minutos, no máximo, para apresentar o seu trabalho, em que pé que está a pesquisa, né? Para a banca avaliar se realmente ela está qualificada ou não, para a gente dar continuidade à sua pesquisa. Eduardo, está com você. Se vocês quiserem deixar só o avatar para ele ficar só na apresentação, fiquem à vontade. Se não, podem ficar aqui na sala também. Eu vou deixar só o Eduardo, vou ficar com o avatar, mas estarei aqui acompanhando. Tudo bem? Tá, beleza. Fica à vontade, Edu. Aqui eu consigo projetar por aqui, né? Sim, aqui um quadradinho com uma setinha. Ah, achei. Tá? Uma setinha, uma janela, já deixa aberto. Achou? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é a primeira opção, né? Apresentar a tela inteira. É isso? A segunda, uma janela. Uma janela, né? Isso. Compartilhar. Primeiro eu tenho que abrir a janela, então. Abre o PowerPoint. Bota no modo de leitura, que aí ele abre. Tá quase. Então, agora deixa eu escolher essa tela aqui. Pronto. Vocês estão vendo? Tá vindo, ele demora um pouquinho, tá chegando. Tá ótimo, Edu. Tá Beleza. Contigo, tá, querido? Tá certo, então. Então, primeiramente, muito obrigado pela presença de todos, né, pela participação. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre o meu projeto, que é Metodologias Ativas em Geografia no Ensino Híbrido da Educação Básica. Então, sofreu um pequeno ajuste aqui no título, né, que a gente deu uma melhorada aqui para ficar mais condizente com a pesquisa. Então, assim, falando bem brevemente, alguns segundos sobre o meu trabalho dentro do mestrado, eu entrei no processo seletivo 2018, né? Na realidade, o processo foi 2017, entrei em 2018. Infelizmente, meu primeiro orientador, professor Pelerran, ele faleceu e não consegui nenhum outro professor na época na área que eu estava pesquisando, que era Geografia Física. Aí eu troquei de pesquisa, consegui essa maravilhosa orientadora, a professora Rosemi. Só que esse meu segundo projeto de pesquisa, ele era mais relativo à questão da metodologia do nós propomos, né, e pesquisação. Então, era deixa eu só soltar aqui que está me incomodando um pouco. Vocês estão me ouvindo bem, né? Pronto. Sim, Edu. Sim, ouvimos bem. Aqui. Daí, a gente estava trabalhando com muitas práticas envolvendo visita à universidade e palestras, oficinas, trabalho de campo, e tudo isso com a pandemia, então, foi inviabilizado. Daí a gente estudou a possibilidade de estar fazendo um novo projeto de pesquisa, que é esse que eu estou apresentando hoje, que ele daí é mais baseado na pesquisa bibliográfica e entrevistas semi-estruturadas, né, por videoconferência, no caso, também. Então, foi o que a gente conseguiu adequar, né, adaptar aí em questão da pandemia do coronavírus. Então, vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa atual.
em si, né? Peraí que não está indo aqui agora. Vamos ver se agora foi. Então, a primeira parte, o primeiro capítulo, é introdução. Eu isolei aqui... Adilson, você quer falar alguma coisa? Foi acidental, perdão. Ah, tá. Podem me interromper à vontade, se quiserem comentar alguma coisa, tá? Eu separei aqui nessa introdução, esse capítulo inicial, a questão da problematização, né? E eu peguei aqui 3 autores, assim, que fazem mais ou menos a síntese do que eu quero dizer nesse capítulo 1. Então, eu isolei aqui a fala do Nova, que quando ele diz que é necessário mobilizar novas energias na criação de ambientes educativos inovadores, espaços de aprendizagem que estejam à altura dos desafios da contemporaneidade, né? Então, olha só, ele fala a questão de ambientes educativos inovadores. Já o Vicentini, ele vem falando de uma escola onde o objetivo é formar cidadãos plenos, pessoas que desenvolvam as suas potencialidades, que aprendam a conviver ou viver numa sociedade democrática. Essa é uma escola que seria uma escola bem interessante para a época que vivemos, né? E falando mais questão das metodologias ativas, daí eu trouxe Gemignani, que fala das mudanças e transformações no contexto educacional, né? Por isso que ela fala dessa questão da introdução das metodologias ativas de ensino. Então, diante disso, eu deixei a pergunta, que é a problematização, né? Como as metodologias ativas e o ensino híbrido potencializam o processo de ensino e aprendizagem na educação geográfica. Então, essa é a pergunta de partida, né, dessa investigação. Primeiro item dentro do capítulo 1 é a hipótese. Então, qual que é a hipótese que foi levantada logo com essa pergunta de partida, né? Que por aliar metodologias ativas ao ensino híbrido na educação geográfica, do ensino básico, né, os estudantes eles se tornam agentes ativos no processo de ensino e aprendizagem. E a ideia é sensibilizar para atitudes, né, que possam melhorar a sociedade. E uma referência, dentre várias que eu usei ali no texto, para fundamentar essa hipótese, seria essa de Pereira, Kunzer e Teixeira, onde eles falam em possibilitar aos estudantes condições para que eles possam associar os conteúdos vistos na escola em seu dia a dia e tornar uma aprendizagem significativa, né? Esse é o ponto central, então, da hipótese. O item 1.2 são os objetivos. Então, essa pesquisa tem o objetivo geral de apresentar propostas de metodologias ativas de ensino que podem ser aplicadas em geografia, na modalidade do ensino híbrido de ensino na educação básica, tá? Então, a educação básica aqui nessa pesquisa envolve a questão do ensino fundamental anos finais e o ensino médio, tá? Não trabalhei com os anos iniciais do ensino fundamental, da educação básica, aliás. Objetivos específicos: apresentar as contribuições das geografias, né, socioambiental, cultural e humanista para a educação geográfica, contextualizar algumas metodologias ativas de ensino para educação geográficas que possam ser usadas no ensino híbrido, analisar metodologias de ensino aplicadas na sala de aula de geografia na educação básica e destacar potencialidades e desafios das metodologias ativas, né? Tem um negocinho aqui na frente, deixa eu ver se eu consigo tirar. Continua aparecendo para vocês, né? Não está atrapalhando, Edu. Está tranquilo. Agora deu, então. E o último objetivo específico ali, como eu estava mencionando, destacar potencialidades e desafios das metodologias ativas de ensino na educação geográfica. Certo? A justificativa dessa pesquisa. Então, aqui eu isolei 3 falas, né? A primeira da BNCC, agora aprovada, né? A sua última versão em 2018. E ela deixa bem clara a questão do exercício da cidadania, aplicação de conhecimentos da geografia diante de situações e problemas da vida cotidiana. E essa fala é feita tanto para o ensino fundamental anos finais, quanto para o ensino médio.
Indo um pouquinho mais no passado, aí, recente do Brasil, nós temos a nossa LDB, 96, né? Fala sobre a formação básica do cidadão mediante a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes, dos valores, em que se fundamenta a sociedade. Então, a gente percebe pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica aí, que envolve muito mais, né, dentro da educação do que simplesmente a reprodução de conhecimento, como geralmente as escolas tradicionais estão acostumadas a fazer, né, na sala de aula. E eu trouxe uma fala aqui bem interessante de Scott e França, de 2013, onde eles colocam que a educação para a cidadania planetária implica uma revisão nos métodos e nos conteúdos escolares, uma reorientação de nossa visão de mundo e da educação. Depende de uma profunda revisão de valores e práticas. Então, percebemos nessas três falas a palavra, né, cidadania, cidadão, né, girando em torno aí da justificativa. O item 1.4, nós temos a questão da metodologia, como eu já falei no início, né, eu me baseei aqui na pesquisa bibliográfica, que é o item 1.4.1, aí eu isolei aqui a fala de Servo e Bervian, 2015, onde eles falam de explicar um problema a partir de referenciais teóricos publicados. É aquela coisa, né? Não reinventar a roda, né? A roda já foi inventada. Então, foi feita essa busca do estado da arte, de como que estava essa questão das metodologias ativas, ensino híbrido atualmente. As bases de dados que eu utilizei foram repositórios como da UFSC, né, e de outras universidades públicas e particulares, tanto do Brasil como do exterior, e os famosos portais de periódicos ali da CAPES, do Cielo, o Google Acadêmico, né, então foram utilizados aí revistas, livros, também dissertações de mestrado, teses de doutorado, então esse tipo de material da área. O item 1.4.2 fala sobre as entrevistas semi-estruturadas, né? De acordo com o Trivinos, ali de 2015, ele fala de questionamentos básicos que podem ser ampliados, né, a partir ali da relação do entrevistador com o entrevistado. Então, quem serão esses entrevistados? Serão 10 professores de geografia que atuam nos anos finais do ensino fundamental e ou no ensino médio, né? A ideia assim, inicial que eu tenho é entrevistar 5 professores dos anos finais e 5 professores do ensino médio que atuem com geografia. Então, um critério de escolha é que eles sejam habilitados, né? Licenciatura plena em geografia, e que trabalhem nesses anos aí da educação básica. E também vou entrevistar 10 alunos, que seriam indicados aí de acordo com a metodologia bola de neve, né? Os próprios professores vão indicar esses alunos. Então, vai ser um aluno de cada professor, no caso, essa é a ideia. E a ideia é que seja também 5 alunos dos anos finais e 5 do ensino médio. Aí o cronograma para outubro, fazer a seleção, né? E convidar os professores e estudantes, coletando seus termos de consentimento, livre e esclarecido, e também o termo de assentimento. Eu e a professora Rosemi já estamos fazendo a questão ali do comitê de ética, né? Então, todo o cadastro para receber o aval deles também. Em novembro será a realização das entrevistas, em dezembro a análise de dados e discussão dos resultados. Essa análise de dado vai ser ali a partir das falas de Orlandi e de Moraes e Galeazzi, que é a questão da análise do discurso, né? Ou análise textual discursiva, né? Então, a ideia é fazer essa releitura, né? A partir das falas desses entrevistados, também do referencial bibliográfico que já foi pesquisado, ainda será ampliado. Partindo para o capítulo 2, aí o nome dele é Geografia e Educação Geográfica. No item 2.1,
Geografia, eu falo um pouquinho sobre as contribuições da geografia socioambiental, cultural e humanista para a educação geográfica, né? Aí eu selecionei aqui 3 falas. Do Mendonça, quando ele fala do envolvimento da sociedade enquanto sujeito, elemento, parte fundamental dos processos relativos à problemática ambiental, né, dentro da geografia socioambiental. Daí, dentro da geografia cultural, eu isolei a fala de Cosgrove. Eu achei bem interessante quando ele fala do engajamento direto enquanto seres pensantes com sua realidade sensorial material, né? Questão de como que os seres humanos experienciam e transformam o mundo em que vivem. E em relação à geografia humanista, eu peguei aqui as falas de Tuan, né, 2012, quando ele fala dos laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente, e que é necessário mudanças de visões de mundo, né, para ampliar, né, estreitar esses laços. No item 2.2, educação geográfica e processo de ensino e aprendizagem. Daí eu peguei mais a questão pedagógica aqui do assunto, né. Leff, ele fala dessa questão de como que o aluno, né, ele pode desenvolver um espírito crítico, construtivo, estimulando sua criatividade. Luz, ele faz uma diferenciação, uma comparação aqui entre Piaget e Vygotsky, né? Ele fala que enquanto para Piaget o mundo que aprende, o sujeito que aprende é essencialmente ativo, para Vygotsky é interativo. E o professor Castro Giovanni aqui fala da questão da geografia escolar. Ela deve ser trabalhada de forma a instrumentalizar os estudantes para lidarem com a espacialidade e com suas múltiplas aproximações. Ou seja, eles devem saber operar o espaço, que é o objeto de estudo da geografia, né, o espaço geográfico. No capítulo 3, eu trago aqui as metodologias ativas na educação geográfica. Então, essa primeira parte do capítulo 3 fala basicamente do que é metodologias ativas, né? Por exemplo, Gemignani fala que o professor torna-se mais reflexivo, dialógico, multiprofissional e competente para atuar em cenários de aprendizagem significativos na intervenção em problemas demandados pelos ambientes de aprendizagem. Ou seja, possibilita-se aqui a autonomia dos estudantes. E eu achei bem interessante a fala da professora Sônia Castelar, no ano passado, foi uma palestra que ela deu por videoconferência também. Ela falou sobre as metodologias ativas e que elas compreendem a necessidade de conhecer os estudantes e prover atividades investigadoras. Então, seria uma articulação entre a teoria e a prática, para que os alunos percebam o sentido dos conteúdos. A partir daqui, eu apresento algumas metodologias ativas. A primeira, o item 3.1, é o projeto Nós Propomos, que alguns de vocês já conhecem, né? Então, elaborado pelo professor Sérgio Claudino, em 2018, ele colocou que o objetivo principal é mobilizar a disciplina de geografia para a realização de um trabalho de campo local que contribua para a melhoria das condições da comunidade. Esse é Então, envolve aqui trabalho de campo. Os alunos, basicamente, eles vão a campo no seu bairro, identificam problemas ambientais, né, sociais ali, e desenvolvem propostas de intervenção, como menciona também Clemente, né, que esse projeto ele sensibiliza para os problemas territoriais locais, motiva o objetivo de criar propostas de intervenção, né, que podem envolver uma cooperação ali entre escola e as entidades públicas e privadas. E Vaz coloca que esse projeto possibilita uma reflexão sentimental e de sentido de pertencimento sobre o olhar que os jovens alunos têm do seu território, né? Pois muitos dos seus trabalhos têm incidido sobre a qualidade do espaço que vive. Então, é um projeto bem interessante que começou em Portugal e hoje já está em vários países do mundo, né? Inclusive aqui com bastante expressividade no Brasil também. O segundo projeto aqui,
que eu coloquei como metodologia ativa também seria a escola faz o vídeo, né? Representado pela própria professora Rosemi aí, Nascimento, em 99, né? Ela apresentou o projeto e o objetivo principal é que os alunos da educação básica produzem vídeos que diagnostiquem a situação ambiental no bairro da escola. Também envolve trabalho de campo, aí o uso de elementos tecnológicos, né, produção de audiovisual. 20 anos depois, a professora Nascimento, o professor Sartori e Claudino falam novamente sobre esse projeto, né, como mobilização da comunidade local junto às escolas, levando o tripé da educação ambiental, que seria informação, sensibilização e mobilização social. E o interessante é que os alunos, eles se tornam protagonistas da sua própria realidade. Isso permite que eles consigam sensibilizar a comunidade na participação dos movimentos sociais. Ainda quero ampliar esse tópico aqui, né, a questão da produção audiovisual na escola de várias maneiras, né. Hoje a gente sabe que os alunos têm câmeras muito eficientes aí na mão, né, nos seus próprios celulares. Uma terceira metodologia ativa que eu estou explorando é aprendizagem baseada em problemas, né? É bem interessante essa também. Souza e Dourado, eles colocam que os estudantes têm o objetivo de solucionar um problema real ou simulado a partir de um contexto. Então, olha que legal, o estudante ele assume um lugar de protagonista do seu próprio aprendizado por meio da pesquisa. Então, essa seria a aprendizagem baseada em problemas, né? Barel coloca que a curiosidade que leva à ação de fazer perguntas diante das dúvidas e incertezas sobre os fenômenos complexos no mundo e da vida cotidiana. Então, a gente sabe que o ser humano é curioso por natureza, né? Então, por que não usar isso a favor também do próprio aluno na sala de aula, né? A quarta metodologia é sala de aula invertida. A Valente fala que o aluno estuda o material antes em casa, né? O professor ele pode enviar tanto vídeos gravados por ele mesmo, o material de leitura ou de qualquer tipo de material elaborado pelo professor, né, curado pelo professor. O aluno estuda esse material em casa e na sala de aula, então, entram as atividades práticas, né, resolução de problemas, projetos, discussões, laboratórios, e assim por diante, né, mediados pelo professor, né. Então, a aprendizagem, ela se torna ativa nesse contexto. Schneider, em 2013, ele colocou que essa metodologia permite ao estudante o papel de sujeito de sua própria aprendizagem, né, reconhecendo a importância dos domínios dos conteúdos para a compreensão ampliada do real e mantendo o papel do professor como mediador, né. Então, ela é usada bastante nos modelos de ensino híbrido, né, e tem dado bastante resultados positivos também. A quinta metodologia que estou explorando é a gamificação, né, trabalhar com os jogos, com os games na sala de aula. E não é uma tarefa tão simples não, né, pelo que eu andei pesquisando, é um pouco complexo, né, o planejamento, a preparação do professor exige bastante, mas os resultados são bem positivos, né. Fardo, ele coloca aqui que ele encontra na educação formal uma área bastante fértil para a aplicação dessa metodologia, né, por causa que os nossos estudantes hoje, eles interagem muito com games, né, e eles estão cada vez mais inseridos aí nas mídias, nas tecnologias digitais. Em outro contexto, eu já explorei na pesquisa a questão também do nativo digital, né, os nossos alunos, eles são nativos digitais, conforme alguns autores colocam, né. Alves, Minho e Diniz também colocam ali a questão dos espaços de aprendizagem que potencializam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, planejamento, memória, atenção e habilidades motoras também. Muito bem. Eu estou agilizando um pouco, senão vai passar do meu tempo, né?
Não sei como é que está meu tempo, prof, eu não marquei aqui, esqueci. Tá tranquilo. Então tá bom. O capítulo 4, ele traz agora o ensino híbrido, né? Educação geográfica e ensino híbrido. Então, ele fala dos processos educativos no primeiro item, né? Moran, ele coloca a questão de que a educação, na verdade, ela sempre foi híbrida, porque a gente sempre combinou aspectos, vários aspectos, tempos, atividades, metodologias, públicos, né? Só que agora, hoje em dia, com a mobilidade, a conectividade, é muito mais perceptível, amplo e profundo, o processo ele é muito mais aberto e criativo, né? Então, a questão do ensino híbrido na sala de aula, principalmente. Bassett, Neto e Trevisani explicam que crianças e jovens estão cada vez mais conectados às tecnologias digitais, configurando-se, sim, como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento e, portanto, requer que transformações aconteçam na escola, né? Também, ali na pesquisa, eu converso a questão de que nós temos alunos hoje do século XXI, os nativos digitais, e ainda professores, muitas vezes, usam metodologias lá do século XX, XIX, né? E os alunos, eles acabam ficando tão desanimados de estudar, de aprender, né? Então, aí que entra essas questões do híbrido, né? O item 4.2, o objetivo dele é explorar aí o ensino híbrido como uma metodologia ativa nas aulas de geografia. Principalmente aqui o foco da pesquisa é os anos finais do ensino fundamental e ensino médio, como mencionado, né? Eu peguei 2 exemplos aqui que os autores Gandra e Borges trazem, que é a questão da rotação por estações e do laboratório rotacional, né? São atividades, assim, que envolvem o ensino híbrido. Né? O rotação por estações, assim, a ideia é transformar o espaço da sala de aula em 3 estações, né? Dividir ele em 3. E os alunos, eles podem ir passando em grupos, né? Um certo tempo para cada estação, e assim eles podem solicitar a intervenção do professor como mediador, né? O laboratório rotacional envolve atividades na sala de aula e no laboratório de informática, né, com computadores, internet ou celulares, né? Então, os alunos podem fazer esse movimento dentro da escola também. Metodologias, assim, bem interessantes. O último capítulo que ainda não foi escrito, né, que são os resultados da pesquisa, então eu preciso ainda concluir a minha revisão bibliográfica, né, pesquisa bibliográfica, e também realizar as entrevistas, né, para poder escrever o capítulo 5. Então, só tem o título deles, aí, o item 5.1, Geografia no Cotidiano Escolar, Realidades e Expectativas, que vai explorar mais a questão das entrevistas semi-estruturadas, e o item 5.2 tem o objetivo ali de te mostrar, só um pouquinho que a bateria do meu computador está acabando. Pronto. E o item 5.2, sensibilizar para mobilizar na educação geográfica, então mostra ali as contribuições, né, que essa pesquisa trouxe. Considerações finais, ainda são expectativas, né? Esperamos, então, que os autores dessa dissertação se sintam motivados a usar metodologias ativas, aliadas ao ensino híbrido, para sensibilizar e mobilizar uma educação geográfica mais atraente e significativa. Então, essa é a síntese aí da pesquisa, do andamento, como ela está agora. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Obrigada, eu acho da minha parte. Foi no tempo. Então, Deu certo? Deu certo. Vou passar a palavra agora para o professor Adilson, para ele fazer as intervenções, as colocações, tá? Uhum. E aí fica à vontade, se o professor Adilson vai querer te perguntar ou vai deixar para o final. Professor Adilson, é contigo. Eu caí da chamada aqui no computador, eu estou acessando de novo, só um pouquinho. Ok. É que a internet aqui está bem complicada. Deu quantos minutos, prof? Deu
No meu aqui deu uns 27. Não sei se eu contei atrasado, mas na gravação vai ter certinho. Tranquilo. Não sei se eu falei muito rápido. Não, foi bom. Deu para entender, né? Deu para compreender. Bom, acho que agora eu posso começar, então. Fica à vontade, querido. Então, primeiro eu quero imensamente agradecer o convite feito aí pelo Eduardo e pela professora Rosemi, né? Quando a Rosemi inicia a fala dela, dizendo que eu sou como ela mesma diz, sou filho aí do programa, sou cria do programa, né? E aí, quando o Eduardo me enviou o convite, depois a professora Rosemi, eu me senti lisonjeado, por quê? Porque eu já estive do outro lado aí, né? E sei a importância do trabalho, né? Que uma banca tem, né? E, sobretudo, por dividir agora essa tarefa com a professora Rosemi, que é uma inspiração docente para mim, e não é novidade nenhuma, eu digo isso aos 7 ventos, né? E também com a professora Kalina, que foi da minha banca de qualificação e depois da defesa final. Então, assim, ó, eu me sinto realmente muito lisonjeado por estar nesse grupo, né? E, sobretudo, nessa importante tarefa, né? Até porque eu tive no meu mestrado uma experiência muito ruim na qualificação, que não foi na UFSC, que eu fiz numa outra instituição, e muito diferente do que foi na qualificação do doutorado. A qualificação do doutorado, a professora Rosemi é prova disso, né? A professora Kalina e a outra membro da banca realmente qualificaram a minha pesquisa, né? Então, assim, eu digo que a qualificação ela é muito mais importante que a defesa, né? Por conta de que ela é que pode auxiliar o estudante, né? Nessa tarefa de dar seguimento aí na pesquisa. Então, eu li o trabalho do Eduardo, assim, com todo o carinho, até porque eu conheço a trajetória do Eduardo, né? Então, a gente acabou se conhecendo, somos da mesma região, né? De cidades aqui que estão na mesma região em lados opostos aqui do Alto Vale, e por conta da professora Rosemi, eu acabei conhecendo o Eduardo, que aliás se tornou um amigo, né? E eu li com bastante carinho o teu trabalho, Eduardo, assim, eu fiz inúmeras sugestões, enfim, boa parte disso eu vou enviar para ti, eu não vou trazer aqui, porque eu acho que, inclusive, é desnecessário a substituição de uma palavra, ou coisas assim mesmo de organização do texto, que eu acho que, na maioria das coisas, são sugestões, são coisas que podem vir a contribuir, né, para o teu trabalho, né, a troca de uma palavra, ou até mesmo porque, quando eu passei por isso, né, quando eu estava no mestrado, a gente usa, às vezes, termos já muito conclusivos, né, a gente usa afirmações que depois a gente acaba trocando por possibilidade, por possivelmente, por pode contribuir, ao invés de dizer que contribui, né? Então, são esses refinamentos que é a trajetória, que é a caminhada que nos ensina, né? Então, tudo isso vai chegar nas tuas mãos, né? Eu vou te enviar o arquivo com essas sugestões que tu vai analisar e vai acatar aí em conjunto com a professora Rosemi ou não, né? Mas quero dizer que tu caminhou bastante, eu acho, na tua pesquisa, né? Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, né? Mas, sobretudo, nessa questão mesmo da fundamentação teórica, que tu conseguiu avançar e trazer vários nuances, né, para a pesquisa aí. Então, vou destacar algumas coisas que eu acho que são importantes, de repente, para tu e a professora dar uma olhada aí, né? Eu fiz aqui algumas anotações, mas no próprio arquivo que tu mandou, eu fui sugerindo coisas, inserindo comentários, enfim, e depois eu te mando esse arquivo que está mais estruturadinho. O que eu te digo de início, assim, eu acho que nessa parte da fundamentação teórica do ensino de geografia, talvez tu precisava aprofundar, trazer mais autores que discutem essa coisa do ensino mesmo. A gente tem muitos autores na geografia, né? Aí, por exemplo, a professora Lana Cavalcante, que tem livros bem clássicos, assim, que eu sei que até a professora Rosemi
trabalha na graduação e na pós-graduação, né, que eu acho que vão fundamentar, né, vão trazer mais o chão da geografia, né, porque, claro, como tu trabalhou a questão pretende, né, trabalhar a questão do ensino híbrido, tu traz autores, obviamente, que não são da geografia especificamente, né, mas eu acho que talvez trazendo esses autores, que eu até vou sugerir alguns para ti nesse documento que vai para ti, né, que tu vai depois observar, se isso realmente é vantajoso ou não. Então, isso eu acho que é talvez o foco principal, assim. Eu gostei bastante partindo do começo agora, né? Tu traz esse teu memorial descritivo ali da tua trajetória, que eu acho bem bacana, que foi, por exemplo, para mim, eu não apresentei isso na minha qualificação, né? E que de cara, eu já disse que estava pendente, eu sabia disso. Acho que ficou bacana, assim. Também surgiram coisas ali, né? Mas acho que talvez algumas coisas possam ser ajustadas nesse processo. Eu fiquei um pouco confuso, Eduardo. Por que tu trouxe esse capítulo que fala da geografia? Deixa eu pegar aqui. Por que tu trouxe esse capítulo da geografia socioambiental e da geografia cultural? Para mim, por enquanto, parece que está um pouco descolado, assim. Não sei se assim, o que tu pensou em relação a isso, porque como o trabalho ele está ainda, digamos, no trajeto, no processo, né? Talvez tu vai amarrar isso mais. Então, gostaria que tu me dissesse, assim. Olha, eu acho que eu coloquei ele ali, eu acho não, né? Eu coloquei esse capítulo assim para dar um pouquinho de base na questão da geografia, né? Para qualificar a pesquisa no campo da geografia mesmo. Embora seja sobre educação, processos educativos, né, metodologias ativas, mas o coração mesmo, o núcleo da pesquisa é a geografia, né? Para dar um pouquinho mais de cientificidade geográfica ali dentro. Mas tá. eu ainda pretendo fazer uma amarração melhor, mas ainda não descobri como. É que talvez tu consiga fazer isso, talvez, né, amarrando com a questão da geografia nos processos educativos mesmo, né, trazendo essa base mais dos pensadores da geografia, e não sei, porque para mim, a impressão que eu tive, e como eu disse, eu sei que tu está no processo, então talvez, com certeza, se isso permanecer, tu vai amarrar, tu vai trabalhar isso, né, tu e a tua orientadora, mas assim, parece que está um pouco descolado do restante ali. Não sei se é só uma impressão ou se de repente eu fizesse uma leitura um pouco mais apurada, mais refinada, eu ia perceber uma relação maior. Mas, assim, o capítulo, embora esteja em processo, ele traz um aprofundamento, assim, né? Mas eu acho que talvez isso tu possa rever, enfim, né? Aí, na tua metodologia, para mim, eu tenho lido bastante sobre isso, né? E a Morgana, eu e a Morgana, que é a minha esposa, que alguns de vocês conhecem aí, né? A gente discute muito essa questão da metodologia. Tu trouxe a questão da análise do discurso e análise textual discursiva, que são duas coisas, ao que eu tenho visto até o momento, assim, são coisas muito diferentes, né? De metodologia de análise dos dados. Não sei se tu vai conseguir fazer análise do discurso e ATD, né, a análise textual discursiva, no mesmo trabalho, né? Até porque o teu objetivo geral, que é o como está muito relacionado à análise do discurso, né? Então, não sei se tu vai conseguir trabalhar com as duas coisas. Acho que talvez vai ficar mais fácil tu escolher uma ou outra, né? E até pelo teu objetivo geral, que é como, talvez a análise de discurso dê mais conta, seja mais fácil. Embora tu vai ter muitos dados com essas entrevistas com os docentes e os estudantes para fazer a TD, para criar as categorias, né, de análise textual discursiva, tu vai ter muito
muitos dados para poder analisar, né? Mas não sei se tu não tenha que optar aí, mas fica aí como uma sugestão para ti, né? Essa questão de talvez observar isso. Na metodologia também, eu observei que tu fez muito separado, assim, né? Tu fez um item para cada coisa. Então, não sei se para a tese não fica, para a tua dissertação, desculpe, não fique muito caixinha, assim, né? Uma coisa para isso, outra para isso, outra. Talvez, se fosse um pouco mais articulado, dava um pouco mais de fluência. Embora, quando é muito caixinha, fica mais objetivo, né? Aqui fala de coleta, aqui fala de análise, aqui fala de, né? Então, talvez, se tu mesclasse um pouco de dar uma fluência no texto e colocar como metodologia como um item só, trazendo toda a base teórica, né? E como vai coletar esses dados e analisar, talvez ficava um pouco mais fluente, não tão cartesiano, tão fragmentado. Mas também é uma coisa que eu posso também te dar algumas dicas depois, né? Porque a gente já esses dias tomou um café e conversou um pouquinho sobre isso, né? Então, talvez isso possa se evidenciar. Outras coisas que eu observei, Eduardo, é que assim, por exemplo, como tu vai trabalhar com ensino híbrido, talvez tu pudesse também trazer nesse item aí a questão da educação ubíqua, né? Que a professora Lúcia Santaella trabalha isso, né? Sempre os textos que eu tenho lido agora, que falam de ensino híbrido, também traz a questão da educação ubíqua, né? Porque a educação ubíqua é esse processo de que o ensino e aprendizagem, ele pode acontecer em todos os espaços, sejam os escolares e os não escolares, né? Então, que ela pode acontecer em todo o tempo, em com qualquer lugar. Por quê? Porque os estudantes estão munidos das mídias, né? Sejam elas analógicas ou digitais, que facilitam esse processo de construção do conhecimento. Talvez tu podia inserir como uma referência, né? Principalmente nesse item aí, né? Que trabalha a questão da educação ubíqua, que trabalha a questão do ensino híbrido. Tu podia, talvez, mesclar isso, ia te dar mais suporte mais suporte teórico, enfim. É uma sugestão. Eu tenho os textos da Lúcia Santaella, que eu usei na minha tese, eu tenho todos eles, e boa parte deles estão em PDF, também posso te encaminhar, então também facilita para ti essa metodologia, mas assim, depois, desculpe, essa fundamentação, depois tu olha isso e observa se é pertinente ou não. Deixa eu ver mais o que eu tinha sinalizado aqui para ti. Deixa eu ver aqui, que algumas coisas eu fui falando assim. Acho que também tu precisa relativizar essa questão dos nativos e dos migrantes digitais. Sim, a teoria do Prensky, ela é do final do início do século, né, desse século aí, final do século passado. Então, assim, já se passou 20 anos. Então, talvez não ser tão incisivo nessa coisa de que os estudantes são nativos e os professores são migrantes, né? Talvez podia colocar que isso já está muito diluído, está meio nebuloso, porque, por exemplo, tu já é professor e tu já é nativo, né? Nesse sentido, assim, tu é totalmente nativo. Então, essa ideia da ideia de que todos os professores são migrantes e que todos os estudantes são nativos, né? Eu tenho lido um pouco, né, sobre isso, e os autores têm já colocado isso com uma certa relatividade. Os estudos que trabalham essa questão do uso das tecnologias, das mídias, como a gente queira chamar, na sala de aula, geralmente trazem Prensky, né? Porque ele é meio que base, assim, para isso. Mas já se discute um pouco essa questão de não ser tão
né? Que embora isso pode até colocar como uma nota ou até mesmo no texto, né? Embora isso já venha sendo relativizado, ainda, né? A gente utiliza esses termos de nativo e de imigrante, tá? Então fica uma dica aí para ti, mas também é tu e a professora Roseni que vão ter um olhar mais acurado sobre isso. Deixa eu ver mais o que eu tinha anotado aqui. Deixa eu ver. Bom, eu acho que eu anotei aqui umas 4 páginas de coisa, Eduardo. Só que a maior parte delas não valem ser destacadas aqui, que são mesmo sugestões estruturais. Aqui faltou aspas, aqui faltou uma citação que não foi recuada, aqui essas coisas bem que depois tu vai sentar e vai olhar e vai perceber, né, se é possível ou não alterar algumas coisas. Outras são mesmo normativas, que aí esqueceu de fechar aspas, tu esqueceu de ser de página, sei lá, número de página, essas coisas assim que são mais de estrutura mesmo. Deixo então para ti pensar essas 2 coisas que eu acho mais sérias, a questão da análise dos dados ali, ou fazer ATD ou análise do discurso, né? E essa questão desse capítulo que tu tem ali, do educação socioambiental, né, trazer isso ali, essa fundamentação da geocultural, não sei, para tu pensar assim. E aí, se eu deixei algo, depois eu te indico lá no texto. Tá bom, professor Adilson, muito obrigado. Anotei tudo aqui já. Obrigada, Adilson. Vou passar agora para Kalina. Olá. Oi. Bom, primeiramente quero agradecer, né, o convite dessa minha parceira aí de estrada, né? Então, mais uma vez, obrigada. E sempre é um prazer e uma honra estar aqui ajudando, né, auxiliando no que é possível para a formação de vocês, né? Enfim. Algumas coisas que eu iria colocar, o Adilson já colocou, então eu meio que vou passar. Também fiz um documento escrito, depois eu posso encaminhar, tá? E eu vou me atentar às questões mais gerais, assim, do trabalho, sempre com o intuito de contribuir, né? Como forma de sugestões, enfim, e que você e a Rosemi podem pensar a respeito. Se tem algo que vocês possam acrescentar no trabalho, né? Se tem alguma contribuição, né? Bom, vamos lá, então. Deixa eu ir pegando aqui minhas anotações. Gosto muito dessa, assim como a Adilson colocou ali, eu acho que é muito válido, muito pertinente essa apresentação, né, que vocês fazem no início, né? Infelizmente, isso não é algo que é visto em toda a geografia, né? Isso é muito específico da educação. Nos outros trabalhos de geografia, assim, mais duro, a gente não tem isso, infelizmente. Mas eu acho que isso só tem a acrescentar ao trabalho, né? Porque não adianta, a pesquisa, ela não é neutra, né? Ela vem de um querer, ela vem de uma pessoa, né? Essa pessoa tem vida, tem emoções, tem questões objetivas e subjetivas que levam ela a pesquisar e a querer entender determinado conceito, determinado objeto, né? E isso eu acho que tem um ganho imenso para o trabalho. Então, eu sempre gosto de parabenizar, né, quando as pessoas colocam isso, né, no trabalho, porque é um pedacinho do Eduardo que está ali, bem eu mesmo, né, bem em primeira pessoa, né.
enfim. Então, fico meus parabéns para essa iniciativa. Obrigado. Tá? Ali, acho que é ainda na parte da apresentação, que você coloca... É que eu estou abrindo e fechando janelas aqui ao mesmo tempo, então... que você coloca ali uma relação de eventos que você foi. A partir da página 6, que eu anotei aqui. Participação em eventos. Eu não sei se é nessa apresentação, é logo embaixo. É na tua apresentação ainda, que você coloca ali os eventos. Eu senti falta de duas coisas aqui, né? O primeiro é o ano, em que ano que aconteceu cada evento. E o segundo é você fazer uma relação com a tua formação, né? O que especificamente esse evento contribuiu para a tua formação, ou mais ainda para o teu trabalho, né? Porque às vezes a gente sabe que a gente vai nesses eventos, a gente lê um artigo que foi publicado, ou participa de alguma oficina, ou assiste alguma apresentação de trabalho, que nos dá aquela luz, assim, aquele insight, né? E eu acho que isso é importante também, constar ali, para não ficar uma coisa descolada, né? Tipo, isso daqui foi mais uma coisa que ele fez, tá? Mas o que isso tem relação com o trabalho em si? Então, eu imagino que isso deve estar bem claro na tua cabeça, óbvio, mas é só colocar ali, para deixar um pouco mais articulado. Tá? Então, essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, do ponto de vista mais... Na verdade, duas sugestões, do ponto de vista mais estrutural mesmo, assim, do trabalho. A primeira é que você coloca ali no teu perfil, que você também fala inglês, né? E eu acho que, em decorrência disso, você poderia aproveitar mais e ter mais bibliografias da língua inglesa, né, no teu trabalho, tá? Isso enriquece muito, assim. E na geografia hoje, enfim, não é todo mundo que tem essa habilidade da segunda língua, principalmente o inglês. Então, já que você tem, vamos aproveitar, vamos divulgar, né? Vamos, como é que o outro fala? Vamos me divulgar, né? Então, eu estou me divulgando, né? Sim. E eu acho que isso não é só isso da divulgação. Você amplia o leque, né, de interpretações, enfim, de autores. Eu acho que se realmente tu tem essa facilidade, se tu tem esse conhecimento desse idioma, tu pode se aproveitar disso, né, no trabalho, que vai enriquecer muito. Então, esse é mais uma sugestão. A outra sugestão que eu ia te dar é que eu li, assim, no teu trabalho tem muito APUD, né? Eu imagino que deva ser por conta da pandemia, porque a pandemia deixou muito restrito, né? A gente não tem acesso ao material físico, e a gente era muito acostumado, né, ao livro, enfim, a bibliografia física, né? Mas a gente tem que dar um jeito também. E aí, quando a gente lê, assim, dissertações e teses com muito APUD, eu particularmente não gosto muito, né, porque eu tenho um viés epistemológico, né, Roseni sabe disso, e essa questão do APUD, eu considero que ela é um pouco problemática. Por quê? Porque você, enquanto mestrando, enquanto doutorando, né, o estudante na pós-graduação, né, ele já tem condições de fazer uma interpretação própria de um texto, né? E aí, quando você lê o APUD, você está lendo a interpretação de outro autor, o que outro autor falou sobre aquilo, né? Então, tu perde um pouco essa originalidade e tu corre o risco de ter interpretações um pouco equivocadas, né? Que foram feitas de forma equivocada, né? Às vezes até por idiomas, a gente sabe que tem a tradução, às vezes a pessoa não traduziu direito, e aquela coisa vai se perpetuando, né? Então, o que geralmente eu costumo falar, assim, quando eu vejo muito APUD, né? APUD,
a gente coloca quando a gente não tem acesso à bibliografia, né? Sei lá, o texto está em russo, sabe? E aí você não conseguiu traduzir, você não, né? Ou está em inglês mesmo, mas eu não sei inglês. E aí tem uma outra pessoa que traduziu, então, né? Aí eu coloco a PUD. Mas quando a gente tem acesso a essa bibliografia, quando a gente tem acesso a esses autores, né? Procura ler o original, para ver se você, até para ver se você concorda com aquela pessoa que está falando sobre, tá? Então, nesse sentido, assim, né? E vocês, enquanto pós-graduantes, vocês já têm essa condição, né? De ler um texto original, que geralmente eles são um pouco mais difíceis, né? Ler textos clássicos da geografia, ler Milton Santos, enfim, e ler outros textos é mais difícil, sim, mas vocês, como pós-graduantes, vocês já têm condição disso, né? Então, essa é a minha outra dica, para você dar, de repente, dar uma limpada nesses teu APUDs. Deixa eu ver o que mais aqui. Eu concordo com o Adilson com relação àquele primeiro, ali na página 15, quando fala dos objetivos, né? Dos objetivos da pesquisa, tá? Eu, a princípio, acho esse objetivo muito amplo ali, não sei se tu vai dar conta, assim, tem que delimitar um pouco mais, entendeu? Tem que fechar um pouco mais. Eu até depois tenho uma sugestão. É difícil porque vocês já está tudo estruturado, né? Vocês já têm o TCLE, já está tudo estruturado, mas enfim. Sugestão a gente pode dar, né? Depois a gente descarta e segue em frente. Mas eu acho que esse teu objetivo está muito amplo. Tu acaba falando de muita coisa, né? Sem tanta profundidade, tá? Se fosse para eu dar uma sugestão, eu ia optar para você escolher um daqueles itens que você coloca ali, né? E até tem umas coisas que, por exemplo, o vídeo ali, vídeo não é metodologia, tá? Vídeo é recurso. Então, metodologia é uma coisa, metodologia de ensino, né? O Nós Propomos é uma metodologia que pode utilizar o vídeo como recurso, né? Então, assim, eu iria propor para você escolher uma daquelas. Você mesmo, na tua apresentação, falou, quando eu vi gamificação, eu digo, meu Deus do céu, ele colocou ali, e gamificação é complexo, né? Assim, é bem complexo. Então, tudo bem aparecer, você citar, né, que existem e tal, mas eu, se fosse eu dou uma sugestão para você escolher uma daquelas ali, né? Eu até tenho uma sugestão, por exemplo, Nós Propomos, né, que é uma metodologia excepcional de trabalho. A gente tem colegas aqui na UFSC, não sei se o Peron trabalhou, que está aqui, mas o Márcio, né? E toda essa estrutura que você tem montada, você poderia fazer só em cima do Nós Propomos, como uma metodologia ativa, né? E, de repente, fazer uma análise disso, né? De como isso está funcionando agora nesse remoto. É possível, né? Todas aquelas tuas perguntinhas, é possível, não é possível. Por exemplo, o Márcio, né? Como que foi o Nós Propomos antes, que ele trabalhava com isso, né? No presencial, e como que está sendo agora, né? É possível, não é possível? Aí é também nos teus objetivos, aquele último ali, possibilidades e, deixa eu ver, potencialidades e desafios, né? Aí se tu colocar aqui, potencialidades e desafios do Nós Propomos no ensino remoto, por exemplo, entendeu? E aí tu afunila, sabe? Tu vai... Enfim, a minha sugestão é essa, de você pegar uma daquelas ali, né? Uma das metodologias? Uma das metodologias que você colocou ali, né? E fazer uma análise, assim, sabe? Mais com entrevistas também, né? Como tá ali, com entrevistas, tudo certinho, né? E se você consegue fazer uma análise comparativa ainda, né? De como que era no presencial e como que aconteceu agora, para mim, eu acho que esse é o caminho, assim, você consegue fechar, porque para mim está muito amplo, né?
E eu concordo com a Adilson, quando ele fala ali da questão do primeiro capítulo ali, né, que fala um pouco ali da epistemologia e tal, mas eu acho que faltou amarração com o restante do trabalho, né? E aí eu entendi o que você queria colocar, né? Eu entendi, porque na verdade, assim, dentro da corrente crítica, eu tenho uma concepção de ensino, né? Que é uma concepção crítica. Só que aí eu tenho que fazer essa amarração com o ensino. E ficou faltando essa amarração. Não que você não vá fazer, tá? Você consegue fazer. Mas por isso que parece que está deslocado, ele não está amarrado, né? Com o ensino. Por exemplo, se for pensar a metodologia do Nós Propomos, ele está inserido em qual concepção epistemológica geográfica? Né? Aí, essa amarração eu preciso, ele está dentro de uma clássica, ele está dentro da humanista, ele está dentro da crítica, né? Em qual concepção geográfica que ele se aproxima mais, vamos dizer assim. E aí eu acho que ficou faltando essa amarração. Até porque, dependendo da metodologia ou do recurso que você for usar, e ali você apresenta vários, né? O vídeo, o trabalho de campo, enfim, vários. Eles podem se associar a várias concepções. Então, vira, assim, uma miscelânea, entendeu, de coisa, um emaranhado, assim, que é bem difícil para você sair depois disso, né? Então, em tentar fazer essa amarração, né, com uma concepção e o ensino em si. Tá? Uhum. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, aqui o que eu estava te falando, ó. Lá nesse capítulo que você escreveu da epistemologia, que eu estava te dizendo da questão dos APUDs, né? Eu coloquei aqui página 29, tá? Que isso aqui provavelmente foi um APUD que você pegou da concepção crítica, né? Que eles diziam que a geografia física existe uma subordinação às áreas das ciências naturais, tá? E que foi grande influência por muito tempo. Essa aqui é uma questão da geografia física, que a geografia física ela tenta descaracterizar como estudos geográficos aqueles estudos que têm, por exemplo, só geomorfologia ou só climatologia, mas que não necessariamente incluem um homem, né? Então, ela diz que isso não é geografia, que isso está subordinado lá às ciências naturais. Mas isso é uma leitura da geografia crítica em cima daquilo ali. Aí, quando você lê isso e coloca o APUD, você tem que ver se você concorda com isso ou não. O que você, Eduardo? Por isso que eu disse que o pessoal da pós-graduação, eles já têm um conhecimento acumulado, que eles já conseguem também ler com certa criticidade as coisas, né? Então, você, Eduardo, você concorda com isso? Que estudos de geomorfologia, por exemplo, ou de pedologia, que não necessariamente insiram um homem, não são geográficos? Se você concorda com isso, beleza, né? Agora, se você não concorda, daí você tem que rever, tá? Então, é só essa questão de você ter consciência do que está escrito ali, do que tem por trás, entendeu? Uhum. Aqui também, ó. Aí na página 29 ainda, quando você coloca o termo socioambiental. O termo socioambiental, ele surgiu na vertente crítica para substituir o ambiental. Porque o ambiental não inclui o homem, necessariamente. Aí, para ser considerada como geografia, os geógrafos ambientais incluíram o socioambiental. Então, na verdade, o socioambiental, ele tem o mesmo significado dentro da geografia crítica do que o ambiental anteriormente,
que é o ambiente, que é o todo, né? Ambiente é o todo, não é o meio ambiente, é o ambiente. E esse termo você coloca ali também e tá meio confuso, assim, não tem que cuidar. Mas isso eu expliquei aqui no parecer também. Tá? Uhum. Tem uma citação aqui, que aí eu vou dizer que eu, Kalina, não concordo, tá? Mas sou eu, Kalina. Eu tô só querendo que tu pense a respeito. Se tu concordar, beleza, tá? Que é na página 40. Que ele fala que o papel do professor, seja ele na figura do computador ou da pessoa humana. Meio que comparando, sabe, um professor como se ele pudesse ser um computador professor, ou, né? Uhum. Eu sou da turma da Rosemi, assim, que gosto do calor humano, que eu acho que o professor é insubstituível. O professor, não computador, o professor pessoa que sente, que sabe, que tem a questão da subjetividade, né? Eu não coloco um computador como professor. O computador nunca vai ser um professor, né? Mas isso é algo que eu não concordo, né? Então, mas eu deixo, porque é uma citação que tu colocou ali e é bem forte, é bem pesada. Então, só para você pensar se é isso mesmo, se você concorda, enfim, e eventualmente, se for para uma banca, se alguém te questionar, você saber defender essa posição, né? Ali também tu falou da questão da sala de aula invertida, do ensino híbrido, isso daí você explicou na tua apresentação, então tá tudo certo. E com relação às entrevistas, se vocês puderem mudar, eu sugiro vocês colocarem fazer entrevista estruturada, com perguntas e respostas, porque fazer a análise do discurso, fazer a análise das respostas, a dos professores está relativamente tranquilo ali, pelo que eu li, mas a dos alunos, né, isso vai dar um trabalho, eu não sei se vocês precisam disso, né, talvez se vocês colocarem em forma de não questionário? sei. Tipo um questionário? Um questionário com itens de resposta, entendeu? Fechadas, com respostas fechadas, eles têm que escolher, tá? Eu já participei de banca, que, enfim, é muito difícil trabalhar com análise do discurso, entendeu? Não é uma coisa fácil, assim, e precisa de tempo para isso. E aí eu não sei, se vocês têm tempo, beleza, né? Mas para não ficar uma coisa assim mal feita, sabe? Então, eu sugiro, eu gosto sempre de facilitar, né? Se não precariza o trabalho, né? Se não diminui a relevância do trabalho, ou se não precariza o trabalho, eu acho que não tem por que a gente ficar complicando, tá? E no teu trabalho, tu, de repente, poderia pensar com a Rose para colocar mesmo perguntas fechadas, com respostas fechadas, e fica mais fácil porque tu pode fazer análise mesmo assim, entendeu? Só que vai demandar menos trabalho, tá? Mas eu acho que é isso, eu acho que o trabalho, ele é bom, ele é um tema inovador, né? E ele tá um pouco amplo, assim, né? Vai fechando, que esse é a qualificação, é para isso, né? Uhum. Na verdade, a qualificação serve para isso, para tentar fechar um pouco, né? Tentar aparar as arestas e acatar ou não as sugestões da banca. E é isso, Rose e Adilson. Obrigada, Eduardo.
Eu que agradeço, Obrigada. professora. Muito obrigado. Essas colocações é o momento de ouvir vocês, né? O trabalho realmente é do Eduardo, as nossas dicas, orientações, a gente já fala, orientação, né? A questão da própria metodologia da Escola Faz o Vídeo é que não é o vídeo que é metodologia, né? Foi um título que, na época, chamava muita atenção, porque não tinha essa tecnologia disponível como temos hoje. Então, nós não tínhamos o vídeo no celular, não tinha nem celular na época, né? Então, começava-se assim ainda a questão dos telefones. Começava, mas era muito ainda rudimentar do que tem hoje, né? Então, a metodologia ela é pautada na informação, sensibilização e mobilização. O vídeo era um recurso sensibilizador, porque era uma tecnologia, na época, muito inovadora. Tanto é que tínhamos uma ONG, que a ONG emprestou equipamento, a computação gráfica também foi dessa ONG, né? Então, ela está descrita ali na minha tese de doutorado, né? Que a gente fala. Então, a metodologia em si é o processo, né? De obter a informação, sensibilizar e mobilizar. Tanto é que pode ser com teatro, pode ser com vídeo, pode ser com jornal, pode ser com dramatização. O recurso, a proposta, era só um chamariz. Né? O que nós estávamos querendo colocar aqui temos que participar de 3 momentos, que a informação tem que sensibilizar e a sensibilização tem que mobilizar as pessoas. Agora, como a gente faz isso, é a questão do nós propomos, por exemplo, tira o estudante da sala de aula e vai para a sua realidade, né? Então, essa é o grande barato. Eu gostei muito da tua sugestão, Kalina, de trabalhar eu acho que seria muito bom, Edu, para não ficar pipocando muito, né? Pode descrever, falar, mas entrar a fundo. Nós propomos que foi a proposta inicial quando ele veio para mim, depois do Pelerran. Então, o trabalho do Eduardo sofreu 2 processos enormes de modificações. A primeira foi o falecimento do colega, que o Pelerran deixou acho que 6, né? 6 órfãos. Eu absorvi 2 ou 3, né? Que a gente deu continuidade, os outros colegas pegaram. E o Eduardo, eu falei, olha, eu não tenho como adotar você sem mudar, né? Mudar, ele topou. A gente já estava trabalhando com o que nós propomos, tinha campo e tal, aí veio a pandemia, e aí tivemos que realmente alterar. Né? Então, foi essa a proposta da gente mudar, e esse é o momento de escutar vocês para poder melhorar o trabalho. Né? E com certeza será levado em consideração essas anotações que a gente fez aqui, que o Eduardo fez, que vocês vão encaminhar, agradeço muito. Gosto muito dessa questão de um parecer por escrito, que fica materializado, apesar de estar gravado, né? Mas esse olhar para o menor da banca é fundamental para a gente qualificar o trabalho. E é isso que a gente quer, né, Edu? Com certeza. Eu agradeço bastante também. Acho que agora era o momento mesmo de fazer essa visão, né? Ter essa visão mais qualificada da estrutura mesmo. Eu pergunto a vocês querem sair para uma sala ou a gente pode finalizar aqui? Porque esse é o momento de estar aprovado ou não aprovado, né? Então, se vocês se sentirem confortáveis, a gente pode finalizar aqui. Senão, a gente abre uma outra sala. Eu tenho participado de bancas, né? Quando não tem nenhum problema grave, a gente finaliza na mesma sala, né? Mas se vocês acharem conveniente, a gente abre uma outra sala e finaliza. Por mim, pode ser aqui, Rose, mas tu decide. Tu é a presidente. Adilson? Bem, por mim também. Então, tá. Então, nós temos uma ata, né, um preenchimento burocrático que tem na estrutura, né? Vou apresentar aqui para vocês. Que temos a apresentação, né? A primeira parte do trabalho, que é a apresentação do Eduardo.
o título, a banca e os comentários e sugestões, né? Então, a gente faz aqui uma recomendação, né? A gente sabe verificar, né? Vocês podem me ajudar, gente. Só da banca. Você tem que aumentar o zoom, eu acho, dessa tela. É bem pequeno, pelo menos para mim aqui, eu não vejo nada. Tá. Bem no Melhorou? cantinho embaixo, ali na direita. Para mim não aumentou, não. Ah, agora sim. Tá bom? Tá aumentando. Uhum. Tá. Então, aqui os membros da banca fazem a redação, o que for mais conveniente, que geralmente é verificar as recomendações, né? Recomendações da banca. Querem mais alguma coisa? Mudança de título, mudança de metodologia, alguma coisa mais séria? Alguma coisa... Não, acho que é verificar ali as recomendações e ponderar possíveis ajustes, algo assim, porque aí a gente deixa essa possibilidade de que vocês, né, vocês dois vão poder, a partir dessas... Porque é algo que é o Eduardo e a Rose que vão decidir, né? São só sugestões, podem ser acatadas ou não, né? Então, de repente... As recomendações e ponderar possíveis ajustes sugeridos pelos membros da banca, tá bom? Isso, tá ótimo. Para mim, tá ótimo. Avaliação? Aprovado ou não aprovado? Aprovado, sim, claro. Aê! Muito obrigado. Então, vamos salvar aqui. Eu já encaminho para eles assinarem e já faço essa... eu já encaminho para a pós, né? Então, eu já encaminho para vocês assinarem. Já encaminho e a gente faz esse encaminhamento para pós. E aí, quem está aqui na sala já recebe também uma declaração de participação, conta lá a carga horária, né? E para o currículo também. Agora, eu abro para os colegas aqui da sala, se querem comentar alguma coisa, se querem falar, contribuir. Podem levantar a mãozinha. Ô, João, vamos lá. Parabéns, Eduardo, muito legal o teu trabalho. Cara, a gente tem que trocar mais figurinhas porque a gente caminha lado a lado nessa jornada. Tá? E, pô, fui olhando a tua explicação ali, né, do teu trabalho, e realmente a gente tem muito para construir um com o outro, né? Professora Kalina, nossa, cara, tu me jogou da cadeira aqui. Sim, cara, gamificação é bem difícil mesmo. Tanto é que eu caí num caminho que eu não imaginava que eu fosse parar dentro da fenomenologia para explicar, né, essa percepção do espaço e como se constrói, né, esse raciocínio geográfico e o pensamento espacial, e é muito mais complexo, né, a questão do pensamento. Para tu dar uma explicação, né, relevante aí para a academia, para explicar de maneira clara a tua ideia, que pode ser, né, no meu caso, é desenvolver uma proposta digital, né, para a escola também, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Mas tem uma questão da percepção. A questão da percepção, eu acho que ela é muito profunda, né? Porque ela é muito pessoal. E agora, como é que tu vai construir uma proposta? Né? Esse é o meu problema, que eu acho que pode te ajudar aí, né? Uma proposta que seja significativa para muitas pessoas ao mesmo tempo, porque apesar de cada indivíduo ser único, né, existem processos de aprendizado que são quase que padrões, né, para as pessoas. Isso, acho que daqui a pouco, tipo, amanhã, sei lá, a gente já conversa um pouquinho sobre isso. Com certeza, João. Eu tenho um livro aqui em cima da minha mesa, inclusive foi a última leitura que eu terminei, foi ontem, do Pedro Demo, e eu devia ter terminado de ler esse livro aqui antes, cara.
ele faz uma crítica muito... Qual livro que é? Pesquisa, Princípio Científico e Educativo, do Pedro Demo. É bem curtinho, ele tem 100 páginas, 100 e poucas, 120, 117 páginas. Tá. Mas, de qualquer forma, ele faz uma crítica muito pesada ao pesquisador, né, na academia, na universidade, né, e acho que muito dessa crítica, ela é quase uma sessão de terapia, assim, né, fazer essa leitura aqui do Pedro Demo. Ele meio que dá uma mijada na gente na pesquisa, né, e por que a gente está fazendo pesquisa? Para produzir algo realmente significativo para a sociedade a partir da reflexão, né? E isso aí pode gerar outros produtos para outras pessoas na sociedade, mudar de fato a vida das pessoas. E tem a questão, né, não só o Pedro Demo, mas vários autores falam sobre isso, da emancipação do indivíduo, né? Principalmente Paulo Freire. E eu acho que eu não sei, cara, eu tô meio confuso em relação ao método também, né, de como apresentar isso, como fazer uma coisa significativa, e até confesso aqui com um pouco de medo, às vezes, de ficar pensando, pô, será que tá valendo a pena a sociedade investir tanto tempo e dinheiro na formação dessa pessoa? E realmente, essa etapa é muito difícil, ainda mais a gente pegou, cara, um período complicado, né, da pandemia. Isso está sendo muito difícil realmente para a mente, né, e o que, de fato, agora eu deixo a pergunta para ti, né, e para os professores até, se algum dos três quiserem responder ou comentar em cima, eu ficaria muito contente em relação a isso, mas tá muito difícil buscar a relevância verdadeira para a sociedade nesse momento que a gente está vivendo, né? Porque quando a gente fez o processo seletivo, eu e tu, né, ali antes da pandemia, Sim. a sociedade era uma. E a cada dia que passa, os problemas eles estão se transformando em outros, né? Em outros de outra ordem, né? Como a sobrevivência das pessoas. E aí isso me deixa um pouco confuso, mas eu acho que a sociedade vai voltar ao normal daqui a pouco, já, né? Vai voltar ao normal, e a gente tem que pensar essas propostas para quando tudo for bom de novo, né? E a gente ter algo pronto. João, esperamos. A grande diferença a sociedade é a mesma. Os processos são diferentes, as tecnologias são diferentes, mas a sociedade ela sempre esteve aí. Agora ela está falando mais. A gente está olhando mais, a gente está escutando mais, mesmo não querendo escutar, mesmo não querendo ver. Tem muita gente se manifestando. Geralmente elas poderiam estar se manifestando para elas ou para o seu ciclo, igual elas estão se manifestando para o mundo. Por isso que está diferente. Esse é o meu ponto de vista. Agora, se não vale a pena, vale a pena. Vamos pensar no médico que você foi, vamos pensar na esteticista que eu fui, né? De pensar que essa esteticista terminou uma graduação e ela está sendo qualificada, está qualificando, e eu estou ficando bem, eu estou grata em função de estar melhor. O estudante, ele aprendeu e ele está feliz por entender um processo histórico da sociedade. Então, a gente, cada qual no seu espaço, né? Concordo quando a professora Kalina fala que jamais uma máquina vai substituir um professor, que o professor não é colocar uma informação, o professor vai além, ele funciona de várias outras formas que nenhuma máquina vai conseguir substituir, como eu já falei isso uma vez, e que a inteligência artificial ela vem para complicar a vida da gente em alguns momentos, mas ele nunca vai substituir a alma, o espírito humano, da onde as coisas acontecem que não tem explicação. Né? A humanidade. Você não vai conseguir isso nunca com uma máquina. Ela vai otimizar, ela vai processar, ela vai ajudar um monte, mas eu preciso ainda do ser humano, da relação afetiva. De repente, aquele olhar, aquele carinho, aquele aconchego que um professor dá, salvou a vida de alguém. Né? Um olhar, um destaque para alguma coisa, uma energia diferenciada, salvou a vida de alguém. Então, tem algo muito mais profundo do que só a questão da informação em si.
a questão da construção do conhecimento. Ele é muito mais amplo. Então, essa é uma percepção de quem, né, olha dessa maneira o que se apresenta para mim, né? Peron queria falar, né, Peron? Depois a Gabriela também. Isso, vou ficar paisando aqui igual o João agora. Na verdade, eu primeiro parabenizar o Eduardo, agradecer o convite para assistir. A defesa de qualificação é a primeira que eu assisto nesse recém-processo que eu tô e fez muito bem, assim, né? Entender, resgatar melhor essa dinâmica. Meu mestrado é de 2013, então, Eduardo, fico muito feliz de poder estar compartilhando esse momento contigo aí, desejo muito sucesso. E à medida que você foi apresentando o teu trabalho e a banca fez as colocações, eu lembrei de 2 livros, na verdade, um livro, e você citou a professora Sônia Castelar, que nesse momento eu estou fazendo uma disciplina com ela, né? Eu consegui, por meio desse ensino híbrido que a gente está, Legal, cursar com ela na USP essa formação de professores. E aí, recentemente, ela falou sobre um trabalho de metodologia ativa que ela fez. E eu encontrei, né? Então, assim, eu vi uma live dela nas Segundas Geográficas, né? E aí foi onde me chamou a atenção em procurar a disciplina dela para fazer, e eu tive sorte de conseguir essa inscrição. Então, tem 2 links que eu mandei para você aí no chat, que um deles é um material de metodologia ativa da professora Sônia, que eu acho que, de repente, eu confesso para você que eu ainda não li, mas ela comentou que ela tinha feito uma publicação sobre isso, resgatando DIL e tal, isso nas aulas recentes. E o outro livro que eu encaminhei para você e fala um pouquinho de metodologia ativa foi o livro que me balançou geral depois que eu li ele, que é esse Aprender a Ensinar na Geografia na Sociedade Tecnológica, Possibilidades e Limitações, que assim, parecia que uma parte do que eu tinha de intenção em termos de estudo estava nesse livro, e aí meu chão caiu, né? Primeiro eu vi a tese do Adilson, que foi muito legal, eu tinha essa convergência com o uso de celulares, mas isso foi pré-projeto aprovado, né? Então ali eu consegui restabelecer um novo significado para mim, mas depois do projeto aprovado eu tive acesso a esse livro, que é uma tese de doutorado também em 2019, muito recente, que traz metodologia ativa e uma experiência dentro de escola pública. Eu acho que vai ter a minha contribuição à banca e ao teu estudo aí, tá? Então, uma sugestão que me ocorreu agora. Compartilho dessa angústia que o João fala, né, que abre a câmera um pouquinho, que a gente tem. Eu não gosto de ficar falando no avatar. Como professor, eu me sinto mal, porque na sala de aula eu passo mal com isso. Né? Mas, e aí, o que acontece? Ficam essas sugestões aí para você dar uma olhadinha, e também me coloco à disposição ainda como professor de escola pública, né, trabalhando no ensino médio e tal, ao que puder contribuir na tua pesquisa. Tô na área. Obrigado, pessoal. Valeu, parabéns. Obrigada. Sucesso. Obrigado. Gabi? Deixa eu ligar aqui. Aí. Primeiro, eu queria dar parabéns para o Eduardo, dizer que é muito legal a gente ver trabalhos de metodologia ativa, principalmente no momento que a gente está, sabe? Porque os alunos que estão vindo para a gente, e você como professor está vendo, eles estão vindo totalmente diferente do que eles eram. Deu uma virada de chave, assim, que nós na educação... Verdade. Proposta para a gente estudar, prof. Como nós lidamos agora com esses novos alunos, que já eram nossos alunos, mas eles vêm com ideias diferentes, atitudes diferentes, sabe? Então, esse momento da pandemia, do ensino híbrido, mudou muito o jeito dos alunos estarem, né? Acho que o Eduardo sente isso. Outra coisa, Eduardo, antes da pandemia, ano passado, ano retrasado, eu desenvolvi um projeto, um PPP de uma escola que utilizava metodologias ativas. Se você quiser trocar experiência, eu tenho a experiência do presencial e do remoto, tá? Que foi totalmente diferente. Foi até uma decepção na minha vida, assim. Pensar que eu estava criando uma coisa maravilhosa e veio o remoto e jogou uma água fria bem séria, assim, em cima. Desculpa te cortar, mas eu quero aproveitar a oportunidade aqui para estar convidando os professores aí de ensino fundamental, ensino médio, para serem entrevistados na minha pesquisa. Sim, se você quiser, a gente participa bem. A gente participa, é bom a gente se ajudar. E aí, ter para o João também, que quando terminei o mestrado, João, eu ouvi da minha orientadora o seguinte:
se você quer continuar trabalhando com educação, vai para a sala de aula, porque as tuas reflexões, o teu jeito de ver ajudar a educação mudam. E a Gabriela, doida do mestrado, que pensava como ajudar, hoje, no doutorado, já conhece um pouco mais da escola, e eu acho que é isso que faz a gente ter um pouquinho mais de confiança, não totalmente. Mas a partir do momento que a gente vai para a sala, a gente consegue perceber que o pouquinho que a gente faz, a gente está ajudando sim os alunos, e que é importante. E só para finalizar, a prof. Rosemi falou da afetividade na escola. Esse ano, o ano pós-pandemia, eu escutei do Nova numa palestra que é educação para afetividade. A gente primeiro vai para afetividade e depois vai para o conteúdo, vai para as diretrizes, porque nós estamos em outro momento. E realmente eu acho que os alunos voltando para a sala, a gente sente mesmo essa situação de não substituir nem um computador, nem um Google, nem um Meet que substitui uma sala de aula, substitui esse olhar que a gente tem para os alunos, esse carinho, às vezes, olhar para a carinha dele e perguntar o que está acontecendo. Eu acho que a gente, como professor, não precisa ter medo de ser substituído por nenhuma máquina, que nós nunca seremos. E os nossos alunos sabem disso. Obrigada, Gabi. E uma coisa muito importante de tudo isso que a gente está participando, desse ritual, né, que é um rito de passagem, a qualificação, a defesa, que isso é apenas um item. O que mais importa para nós, professores, orientadores, é isso que está ocorrendo. O teu crescimento intelectual, a tua maturidade docente, ou seja, isso que você está vivenciando, as leituras, lembra antes como estava a leitura, hoje como está? Né? Como a gente pôde acompanhar, chamar atenção para algumas coisas, é esse processo que nos interessa. Quando a gente vai para o doutorado, isso vai se dando uma certa complexidade, dando esse olhar mais detalhado de que eu tenho que ir a fundo, saber definir o que é, o que não é, o que pode ser, o que não pode ser. Então, para nós, o que importa é o quanto que você está crescendo intelectualmente, o quanto que você está amadurecendo e o quanto que isso vai refletir na sala de aula. Inclusive, como a professora Gabriela Geron está trazendo aqui, que ela já estava na gestão no município dela. Então, a experiência da relação dela com os colegas, como isso também deve ter modificado e como isso também vai alterar daqui para frente, né, o fazer pedagógico de todos os colegas. Adilson. Então, eu aqui me coçando para falar, né? Porque, assim, a gente vai ouvindo e primeiro eu quero dizer para o João, e daí já estender para o André também, para o Eduardo, né? Que assim, ó, essa desarrumação que tu está sentindo, esse desconforto, João, ele é o que move a gente. Porque assim, ó, é na sala de aula e é na pesquisa. Eu acho que a gente nunca vai dizer que está pronto e tudo mais. E é isso, é o processo. Quando a gente achar que está tudo resolvido, que a gente sabe, não tem sentido, né? Então, porque talvez como no teu caso, acho que tu não foi para a sala de aula ainda, né? É isso, a gente vai se organizando no andar, a gente vai aprendendo, são nas relações que a gente cresce, né? E aí vem aquela coisa assim, eu vejo como a minha banca de doutorado, por exemplo, contribuiu para o meu crescimento na pesquisa. E como os meus alunos me ensinam todo dia, né? E eu já tenho 21 anos de sala de aula, na maioria dos anos, sempre na educação básica, né? Então, a gente acha, o que eu estou fazendo? Será que é isso ou não? Aí, faz um mês e meio, mais ou menos, eu tenho um aluno no 8º ano que é autista severo. Muito severo. E aí eu cheguei na sala de aula, eu vou dar esse exemplo para tu entender, João, de que vale a pena. E eu cheguei na sala de aula e esse menino, que se chama Carlos, ele veio na minha mesa e professor, eu quero falar uma coisa para ti. Eu disse, calma, Carlos, calma que o professor vai organizar as coisas. Eu não tinha nem largado as coisas em cima da mesa. E ele, eu preciso falar. E daí eu disse, calma, olha para o professor, olha no meu olho. Calma, deixa eu largar minhas coisas. Larguei, daí eu olhei para ele e disse, olha no meu olho então e fala. Daí ele disse, eu gosto muito quando tu chega, porque tu me acalma.
Aí eu pensei assim, para que eu vou ensinar geografia para esse piá? Né? Então, assim, só o fato de eu estar ali é isso, ó, já valeu a pena, né? Já deu sentido a eu ter ido para um mestrado, para um doutorado, eu ter feito uma graduação, a eu ter feito um monte de coisa. Era isso que ele precisava naquele momento. Ele não precisava saber sobre, sei lá, sobre uma América Latina, que eu ia trabalhar com eles, né? Ele precisava que eu tivesse ali para que ele se acalmasse, porque ele estava agitado na sala. E aí, sabe o que eu disse? Então faz assim, Carlos, quando tu estiver nervoso, tu vem para mim. Sai da sala e vai para a sala onde eu tô, lá no médio ou no superior, em qualquer lugar. Vai lá e fica lá comigo, se isso te faz bem, se é isso que tu precisa. Né? Então, essa desarrumação que a gente sente, ela vai acontecer todos os dias, porque se a gente for para lá achando que, não, a gente já sabe, perdeu o sentido, já não tem mais graça. É esse friozinho na barriga, é essa desarrumação que nos move. Perfeito, Adilson, perfeito. Prof. Kalina. Então, assim como a Adilson estava aqui me coçando, né, para responder, enfim, mas assim, eu meio que respondendo e não respondendo o João, né, eu acho que ele está no caminho certo, porque quando a gente começa a fazer muita pergunta, é porque a gente está no caminho certo, né, quando a gente não tem pergunta, não tem questionamento, é porque está faltando leitura, né, e é isso. Essa questão que ele colocou, né, de qual a relevância do conhecimento, aí eu jogo uma outra pergunta para ele. Por que o conhecimento tem que ter relevância? Quem foi que disse que o conhecimento tem que ter relevância? Existe também uma corrente epistemológica que diz que o conhecimento tem que ter relevância, né? Que o conhecimento tem que gerar produtividade. Né? Isso lá na perestroika, né? Hoje em dia já tem a questão da fenomenologia, da hermenêutica, né, de outras correntes filosóficas, né, que entendem que o conhecimento, a gente não precisa ter uma resposta de por que a gente está fazendo determinado estudo, né? Porque eles acreditam que essa resposta a gente só vai ter quando a gente souber fazer as perguntas, mas não necessariamente a gente sabe fazer as perguntas. Por isso que grandes... o Einstein, acho que foi o Einstein, né? Que disse que descobriu a fórmula lá, não sei o quê, porque caiu, bateu a cabeça e... né, teve, assim... né, ele não estava perguntando nada, ele simplesmente, né, teve um insight, assim, e foi o Newton, então. Então. E aí já tem várias correntes hoje que vão contra toda essa questão da pragmatividade, né, do conhecimento pragmático. E isso vem muito no sentido do que o Adilson comentou, de que às vezes a gente está ali para algo, o nosso estar ali serve para algo que a gente não sabe, que é a questão do aluno que acalmava o aluno. Ele não estava lá para isso, imagino eu. Ele estava lá para outra coisa, pelo menos na cabeça dele era para outra coisa. Mas para aquele aluno não era. Então, a gente não sabe fazer as perguntas. E aí existe toda uma corrente teórica. Agora a gente já tem geografia das emoções, geografia psicológica, que vai muito nessa questão da fenomenologia, da hermenêutica, que tenta estudar e tenta entender um pouco a importância dessa subjetividade, a importância da intuição, né, para o avançar do conhecimento, né? O que um pouco nada mais é do que lá o pessoal da Grécia Antiga já falava, entendeu? Platão dizia que a busca pelo conhecimento era uma paixão. Então, ela só existe porque existe a paixão pelo conhecimento. E a paixão pelo conhecimento é subjetivo. Não é algo racional. Né? Então, para se ter o racional, o lógico, eu preciso antes da subjetividade. Só que no meio desse andar científico, isso se perdeu, essa questão da subjetividade, né? Do eu, né? Né? É sempre a neutralidade científica, né? Aquilo que não é
subjetivo, aquilo que é objetivo, que ficou muito isso durante um tempo, né? E hoje isso está começando a cair, assim, bem devagarinho, está começando a cair. E é muito interessante quando a gente vê a geografia nesse processo, né? Porque a geografia, até pouco tempo atrás, ela era totalmente quantitativa, totalmente positivista, né? Objetiva. E agora, indo para o lado da educação, vendo o Eduardo, né? Se apresentando, se mostrando, né? Vendo essas perguntas que a objetividade, que a racionalidade não consegue responder, né? E que não necessariamente tem que ser respondidas para ter algum sentido, né? E aí esse sentido tu vai encontrar lá, quando tu tá lá na sala de aula, né? E vem um aluno né, e te mostra todo o sentido. Então é isso, é só para instigar e dizer que o João está no caminho certo. Adilson. Não, acho que é isso, era só mesmo para reforçar essa coisa do que a professora Kalina falou e também a professora Gabriela, né? Essa coisa de que cada vez mais eu me convenço de que a gente ensina pelo afeto, né? Até porque pelo afeto a gente também aprende mais, né? E eu ainda citei a professora Rosemi na semana passada, porque eu me propus no 6º ano e no 1º ano do ensino médio, em todos os conteúdos, construir um recurso didático com eles. Em todos os conteúdos que eu estou trabalhando, construir um recurso didático, em todos eles. E aí eu brinquei que com a professora Rosemi eu perdi esse medo de fazer essas coisas, essas loucuras com os alunos, né? No sentido de construir recurso, de bagunçar, de carteira para lá e mesa para cá, não sei o quê, né? E aí eu disse, são 2 legados, né? Um é esse, de construir recurso, e o outro, que já era uma característica minha, mas eu acho que ficou muito mais forte, essa coisa de ensinar pelo afeto, né? Ou seja, você aprende mais com quem você gosta, né? Eu digo sempre aos alunos, o dia que eu não quiser mais estar aqui, eu não venho, porque se não for para gostar de vocês, não tem sentido, né? É claro que dá essa ideia muito poliana de mundo cor-de-rosa, claro que não, né? A gente tem os desafios sempre, mas assim, é isso, eu acho que a gente vai se construindo, né? Enquanto sujeito, enquanto ser humano, enquanto, né? Obrigada, Adilson. Essa nossa Obrigado aí, função, né? Como professor, né, João? Acho que a Gabriela colocou no grupo lá, a gente precisa se reunir mais vezes. Essa é uma intenção também na criação desse grupo, trocar figurinhas, marcar um encontro, nem que seja mensal, para que a gente possa trazer essas temáticas que cada um se forma, vai seguir seu caminho, né? Eu acho que a gente pode estreitar mais essas nossas relações, trazer esses conflitos internos, né? E essas vivências para nos acalmarmos e fazer a gente crescer como professores, né? E como professoras. Essa é a intenção. Então, toda essa minha prática na academia, com a pesquisa que eu faço, que eu vou obtendo ali na educação, eu vou extensionando também quando eu faço formação continuada, ou então quando eu estou aqui qualificando um estudante, né? Mostrando que a gente não pode esquecer que a afetividade, a relação humana, isso não vai ser substituído, e que quando eu construo um recurso, essa afetividade vem. E é onde eu tive muito preconceito, Adilson, no início, quando eu trazia essa proposta. Nossa, vou brincar com lápis de cor no ensino superior, né? Vou brincar de massinha, vou brincar de maquete, ou seja, eu sempre fui criticada, eu sei que eu fui criticada pelos corredores, pelos meus pares, mas hoje a gente está vendo do reflexo positivo que isso traz quando você aproxima, que quando você constrói um recurso, é lógico que tem que ter um contexto com conteúdo, ele está contextualizado, ele não está solto, você se aproxima, você tem um olho no olho, você conversa até outras coisas, e como aliviou aquele coraçãozinho, né? Isso a gente tem visto, a Clara lembra muito bem, quando a gente recebe os estudantes do Labitat, quando constrói recursos com eles, como isso modifica o olhar da educação. Né? A educação passa a ser uma paixão, né? A gente come até torta alemã, né? Na disciplina de produção de recursos. E é isso que faz a roda girar. É isso que faz a roda girar. Então, por isso que a gente sente saudade, né?
A gente sente saudade, a gente... Essa torta alemã é daquela lá de Blumenau, Rose? Não, é do Adilson mesmo, de Atalanta. Tá. Essa é de Morgana. Essa. É a torta de Atalanta, da Prof. Morgana, maravilhosa, né? Então, gente, olha, foi um encontro maravilhoso, né? Agradeço muito a presença de todos os colegas, que todos são colegas, né? Qualificação de mais um mestrando, que vai em breve defender. Obrigado pelo esclarecimento dos meus colegas aqui, né? Dos nossos outros orientandos, os nossos amigos que estão aqui. Fala, Edu, antes de eu finalizar. Não, eu só queria agradecer também a presença e a participação de todos, né? Os comentários aí construtivos e bem ponderados dos professores da banca, dos outros professores aí, mestrandos ou doutorandos que estão ouvindo, contribuindo. Então, eu fico bem feliz mesmo por ter dado certo esse momento e ter vocês presentes, tá? Muito obrigado a todos. Obrigada, Edu. Colocando que, né, a gente está em processo seletivo também no programa de pós, então em breve teremos mais colegas que vão ajudar a gente a pensar a educação geográfica e inclusiva, né? Gente, eu vou finalizar a gravação, né? Vou finalizar aqui a gravação para a gente poder encerrar a nossa reunião.